Bem, agora para falar sobre a 19ª Semana Interamericana de Água, é com grande prazer que eu recebo aqui no estúdio o coordenador da Engenharia Ambiental da UBRA, professor Albert Wenzel. Tudo bem? Bom dia, tudo bem, Cláudia? Seja muito bem-vindo aqui ao programa. Na verdade, a 19ª semana já passou, foi até dia 5, 6 de outubro, se eu não me engano, A né? programação efetivamente ocorreu entre os dias 29 de setembro até o dia 4 de outubro desse ano. Então, agora no caso, a temática desse ano foi justamente a questão em relação a para onde vai a nossa água, né? Então, Ano passado foi de onde vem a água que usamos e esse ano é para onde vai essa água. exatamente. Cada ano é escolhido determinado um tema, né, para ser explorado, em função do direcionamento do assunto e das ações que são desenvolvidas nessa semana. E para onde vai essa água que a gente usa? Olha, nós temos uma situação bastante controversa no Brasil, mas nós temos várias... A situação de municípios é bastante variável em relação ao que se tem em termos de esgotamento sanitário, que é justamente o doméstico que nós determinamos. Ele entra justamente em função de envolver o maior número de pessoas envolvidas na questão do esgoto doméstico. E nós temos também a preocupação de para onde vai a nossa água em relação com a preocupação com o setor industrial, que também é um dos grandes consumidores, mas que esse ano não ganhou, digamos assim, um enfoque maior. E também a questão de criação de animais, que também é um setor que entra com uma carga orgânica bastante acentuada e em termos de poluição da água possivelmente. E nós temos a questão da irrigação também, que é utilizada, por exemplo, na questão da orizicultura, não? Ou seja, a obtenção do arroz aí. Professor, em pleno século XXI, a gente cuida da nossa água, porque se fala muito sobre essa questão de novos empreendimentos imobiliários, cada vez aumenta mais, né? A poluição aumenta também, e a questão até da sustentabilidade, da preocupação com o meio ambiente fica em segundo plano. Essa questão de preocupação com o meio ambiente ainda é pouca na nossa população? Cláudia, a questão é que nós temos já, digamos, uma certa consciência em relação a isso, e justamente o que se tem A gente tem desenvolvido. consciência, mas não aplica. Exatamente. Então, o que se trabalha, o que se discute é a questão, já se avançou, por exemplo, no aspecto da inserção, né, da temática de educação ambiental nas matrizes curriculares e também nas escolas para desenvolver esse tema. Então, primando, digamos assim, sob o aspecto da criação de novas gerações que tenham uma aplicação e a conscientização e as ações delas direcionadas para as questões de preservação e conservação ambiental. Não? E como é que o Estado lida com essa questão aí dos recursos hídricos? Então, nós temos atualmente no Estado algumas ações que ainda não aparecem, mas elas com o tempo, dentro de 1, 2 anos, se tornarão mais visíveis em função da instituição de planos de saneamento. Então, que instituem não somente a questão da água, mas também a questão de resíduos sólidos e também a questão de drenagem. A água e também o esgoto, que é uma situação que acompanha nesse caso. Professor, a semana já acabou, né? Essa semana interamericana aí, da água, mas essa questão de conscientização de como cuidar da água deve continuar. Né? O que o pessoal que está nos assistindo agora pode fazer, né, para evitar o desperdício, para cuidar da água do nosso planeta? Bem lembrado. Essa situação nós temos bem presente no nosso dia a dia. Então, a semana, justamente, ela se instituiu através da OPAS, da AIDIS, que são órgãos internacionais aqui, que são representados através da ABS, no Rio Grande do Sul, e a partir de 1994, foi instituída, através de ações da ABS, através da Semana da Água. Então, é justamente o momento de valorizar esse tema que nós temos do dia a dia. No dia a dia, nós já temos algumas ações, você comentaste antes, em relação a novos empreendimentos imobiliários. Então, a gente coloca, por exemplo, é uma questão desde um planejamento, que envolve, por exemplo, a instalação de hidrômetros para o controle individual de apartamentos, por exemplo, que era uma prática que não se tinha até alguns anos atrás. A questão em casas, né, isso já é uma prática comum, mas nós temos também situações que no dia a dia pode se incorporar e se aplicar.
A questão, por exemplo, de óleos utilizados na cozinha. Né? Então, Esse é um grande problema, né? Exatamente. As pessoas não sabem fazer com óleo. Então, hoje, nós já temos algumas empresas engajadas nisso, através de órgãos municipais e estaduais, que fazem essa prática, e também nas escolas, para fazer o reaproveitamento, o reprocessamento, para, por exemplo, transformar em biodiesel. Né? Mas, por exemplo, o que o pessoal, além dessa questão do óleo, pode fazer? Por exemplo, banhos mais curtos? Bom, são várias as ações que nós temos. A gente sempre deixa, a gente sabe o que se deve fazer, mas não faz, e muitas vezes culpa o governo. Poxa, o governo tem que tomar mais atitudes, tem que fazer mais projetos sobre essa questão dos recursos hídricos, mas se cada um fizer a sua parte, já muda muita coisa, né? Perfeito. Essa ação individual, ela pode ser, digamos assim, ela pode ser não muito aparente, mas é o esforço individual que faz, e depois a gente deve pensar como pequeno, não, mas ter um alcance em termos de ter um resultado global. A questão do banho curto, não, então isso já vem, é uma questão de economia, inclusive, primeiro, de energia elétrica, segundo, também em termos de preservação da água. Não, nós temos essa temática da água, ela se torna, no Brasil, há alguns anos não se discutia tanto quanto a quantidade ou talvez a qualidade da água. Hoje, esse já é um tema, por exemplo, que já está muito evidenciado nas cidades, em grandes centros urbanos, que a gente considera, como São Paulo, Rio de Janeiro. Nós temos esse problema aqui também presente, não indo tão longe, por exemplo, na cidade de Porto Alegre, também aqui em períodos de estiagem, como nós passamos aqui nos últimos praticamente 6 meses, em que não houve ocorrência de precipitação pluviométrica, as chuvas, né? Então, justamente uma preocupação muito grande em relação a para onde vai a água que é gerada, por exemplo, no ambiente doméstico. Então, existe uma preocupação, primeiro, de fazer, por parte do governo, e através ou do próprio, de órgãos públicos, ou também dos contratados, ou que recebem a concessão para explorar o serviço, para fazer o recolhimento do esgoto e evitar que essa água residuária acabe sendo despejada diretamente, por exemplo, nos rios e lagos. Com certeza. E além dessa questão do banho, né, do óleo, que a gente falou aqui também, evitar lavar calçadas no interior. O pessoal lava muito, né? Usa ali a mangueira, durante quanto tempo? Imagina quantos litros de água se desperdiça. E tem outras formas também de evitar, por exemplo, lavar a louça, fecha, missa boa e depois lava, né? Exato. Tem várias práticas assim que depende agora da questão do ambiente, se é um apartamento, se é uma casa, mas, por exemplo, numa casa, por exemplo, fazer a varrição a seco, né? Então que evita o consumo da água, né? Principalmente em épocas que a gente tem que contingenciar um pouquinho mais a utilização. A questão também do aproveitamento da água de chuva, que também hoje já se dispõe de vários dispositivos disponíveis no mercado, né, que já estão acessíveis, são práticos, digamos, em termos de sua instalação, inclusive, e que podem ter utilizados no ambiente doméstico também. Com certeza. Se cada um fizer a sua parte, já muda muito aí sobre essa questão ambiental. Não é, professor? Exatamente. Muito obrigada pela presença, adorei te receber aqui no programa. Bem, agora vamos saber o que tem de bom para fazer nesse feriado, né, Mara Mendonça? O que o pessoal vai poder fazer? Tem shows, eventos, o que tem de bom aí? Bom, Claudinha, eu separei algumas coisas aqui para o Dia das Crianças, Aí tu né? tá chique, tá com um note? Eu com meu porta-pauta aqui. Calma que eu vou evoluir também. Então, agora sexta-feira é feriado, né, do Dia das Crianças. Então, vai ter os concertos comunitários AFARI, né? Concerto especial de Dia das Crianças com coral e orquestra filarmônica da PUC e com participação de solistas e do balé concerto. Tem trilhas de Mozart, Rossini, musical infantil da Galinha Pintadinha, entre outras, né? É a partir das 15 horas no Teatro Bourbon Country, com entrada franca para a criançada. O que mais que a gente tem aqui? Também tem para as crianças, né? A pré-estreia do espetáculo infantil Piá Farroupilha. Isso. É inspirado em 3 livros do Carlos Urbim. E as sessões são gratuitas de sexta a domingo, né? Na Carlos sala... Urbim, que foi patrono da Feira do Livro de Porto Alegre, se eu não me engano, 2009. Ai, né? não sei que data. Então, na sala Álvaro Moreira, né, em Porto Alegre, as retiradas de senhas são antecipadas, né, na Chega bilheteria cedo, do teatro, né? isso.
E depois a estreia mesmo oficial vai ser no dia 20 de outubro, no mesmo espaço. Nessa sexta, então, no feriado, é às 11 horas da manhã e às 4 da tarde, né? As sessões. Então aí tem programação para levar os filhos. O pessoal vai ficar tudo em casa, ó, leva lá então. Isso. E aí, para as pessoas, para a gente grande... Aí para os mais velhos, né? Também tem programação. Tem a 28ª Oktoberfest em Santa Cruz, com comidas típicas, muito chopp e várias atrações como o Guri de Uruguaiana também, que vai estar lá, né? Vai ter show do Roupa Nova. O Guri de Uruguaiana é hoje, né? Quem quiser aproveitar e ir para Santa Cruz. E lembrando também, né, Mara, que quem beber não dirija, porque verdade. na Oktoberfest o pessoal chuta o balde, Sim. né? Tem que cuidar com isso. E o show do Roupa Nova vai ser, deixa eu ver, o show do Roupa Nova é neste domingo, a partir das 20 horas. E uma coisa bem legal que acontece também na Oktoberfest, né? Na semana que vem, já é tradição, sempre passa um carro distribuindo chopp gratuito para o pessoal nas principais ruas de Santa Cruz, assim, com bandas tocando, as bandinhas, né, alemãs. Então é isso, vai até o dia 21 de outubro em Santa Cruz do Sul, né? A 28ª Oktoberfest. Muito bacana. E a Mara, lembrando, né, a Mara Mendonça está com o look da Me Too. Segunda-feira vem a Ana Schmitz também falar sobre um outro assunto de moda. É eu que vou estar vestindo o look da Me Too, mas hoje a Mara está vestindo uma camiseta, né? Camiseta, uma blusinha, melhor. Que tem uma borboleta, é isso? É, uma borboleta. Uma borboleta que é um look da Me Too, calça da Me Too, blusa da Me Too. Muito bacana, Mara. Tá lindona. Obrigada. Obrigada pela presença, obrigada pela agenda cultural também no final de semana. Bem, eu vou para o intervalo e volto com moda aqui no programa. Fica aqui comigo.